Papo Ludum. Seja bem-vindo ao Papo Ludum, o podcast do Clube Ludum, um canal no YouTube de vídeos de gameplays, análises e coisas relacionadas ao mundo dos games. Morou? Junte-se a mim no primeiro episódio do Papo Ludum. Fique aí confortável e aprecie o papo, morou? Eu sou o Felipe Toresso e antes de adentrar no tema deste episódio, creio que é necessário esclarecer algumas questões. Primeiramente, o que é o Papo Ludum, Qual foi a ideia? O Papo Ludum foi criado com um propósito. No canal do Clube Ludum existem os vídeos especiais, nos quais abordam mistérios, interpretações, momentos icônicos, teorias, dentre outras coisas que envolvem os games. São coisas que precisam da parte visual, entende? Não é à toa que, o nome são vídeos especiais, Não é à toa que esse é o nome. O Papo Ludum tem um foco de demonstrar pensamentos, opiniões, reflexões, dentre outras coisas também envolvendo o mundo dos games. Devido ao enfoque ser uma conversa, um papo, o ideal é realizar isto em um podcast. A ideia é mais ouvir sobre o assunto, não sendo necessária essa parte visual. Não quero explicar alguma coisa ou demonstrar alguma coisa e usando alguma imagem do jogo ou alguma coisa para ilustrar o que estou dizendo, ok? Então esse que é o foco do Papo Ludum, apenas para deixar bem esclarecida esta questão. Para não haver confusões também no canal, para a pessoa não morou, Bem, esclarecidas destas questões, vamos ao tema do episódio de hoje, não é mesmo? Que é um tema interessantíssimo, Muito bem, realmente os jogos são uma coisa muito especial, Porque por meio deles é possível a pessoa se transportar, para o outro mundo, aventurar-se nele e explorá-lo, buscar saber mais, conhecer os personagens, a cultura do local, entender como este universo funciona, dentre outras coisas. Aquele que joga adentra em outro mundo, assim como acontece quando você assiste um filme, uma série televisiva ou também lê um livro. Assim como o George R.R. Martin afirma, o autor aí do Game of Thrones, um leitor vive 1000 vidas antes de morrer. O homem que nunca lê vive apenas uma. Acredito que pode-se dizer o mesmo em relação a um jogador, uma pessoa que joga videogames. Portanto, um jogador também vive 1000 vidas. Haja vista a grandiosidade de mundos que existem nos diversos jogos já lançados, ou aqueles que ainda não foram lançados, ou também aqueles que foram cancelados, infelizmente. Apenas para deixar bem claro, jogo também pode ser chamado de jogo eletrônico, game ou videogame, Eu estou dizendo isso só para, caso eu utilizar esses sinônimos, eu me refiro à mesma coisa. Basicamente, um jogo eletrônico é criado para ser executado em um aparelho e o jogador utilizará um controle, o joystick, ou um teclado e mouse, ou algum outro meio que se invente futuramente para que a pessoa possa interagir com o jogo. Deve existir um monitor, ou televisão, ou outro meio capaz de receber imagens e sons deste jogo, obviamente para a gente poder ver. Eu uso o termo eletrônico para diferenciar o game do jogo que não necessita de um aparelho para ser executado, como por exemplo o pôquer, o xadrez, os jogos de tabuleiro, entre outros. Esse aparelho é o dispositivo capaz de efetuar o funcionamento do jogo eletrônico, como por exemplo os consoles, computadores pessoais, celulares, tablets, videogames, portáteis e tal, PSP da vida, Nintendo DS, fliperamas, dentre outros aparelhos. Além disso, os jogos têm a sua importância tanto na cultura quanto na economia, afinal, inegavelmente, a indústria dos jogos tem uma enorme arrecadação, maior até do que a indústria do cinema e da música juntas, onde realmente é um setor da economia muito notável, Gera emprego, existem diversas pessoas que trabalham nesse setor, principalmente brasileiros, enfim, outras questões aí, O site Newzoo, fez uma previsão de que o mercado mundial de games de 2021 faturará cerca de 175,8 bilhões de dólares. Aliás, o Newzoo complementa que mesmo diante das complicações envolvendo a pandemia do Covid-19, a indústria de jogos poderá ultrapassar o patamar de 200 bilhões de dólares no final de 2023. Percebe-se que a indústria arrecadou muito durante o ano de 2021, justamente porque as pessoas permaneceram em suas casas, e o interesse por jogos aumentou. Entretanto, simultaneamente a pandemia gerou atrasos e impactos negativos no desenvolvimento de novos jogos, É inevitável. Certamente a pandemia atrapalhou a vida de todo mundo, Então, dito tudo isso, os jogos eletrônicos existem desde os anos 70, ou seja, são 5 décadas criando jogos, consoles e mundos, universos diferentes. Realmente os jogos possuem uma especialidade, algo muito único.
Afinal, certamente aquele que jogou um game possivelmente ficou deslumbrado com uma paisagem, como em Journey, por exemplo, fascinado por um mundo cheio de mistérios e coisas para explorar, como na própria saga The Witcher, impressionado com momentos épicos em batalhas contra chefes, como em Dark Souls, triste devido a algum acontecimento ou momento, assim como em The Last Guardian, reflexivo devido ao enredo, como em BioShock. De fato, assim como filmes, músicas, livros, pinturas, dentre outras obras, vislumbra-se que os jogos são um outro meio de manifestar emoções e ideias. Trata-se de um outro meio de expressão que advém da criatividade humana. Um jogo eletrônico é uma outra forma artística que surgiu em decorrência da tecnologia, assim como aconteceu com o cinema e a fotografia. Os jogos, pelo menos a meu ver, são obras muito únicas, quase que uma mistura de filme com livro. O cinema é conhecido como a sétima arte devido ao Manifesto das Sete Artes, que é um livro, uma obra, escrita pelo italiano Ricciotto Canudo, em 1911. Basicamente, ele criou um sistema que estabelece as artes do espaço, a pintura, escultura e arquitetura, e também as artes do tempo, a música, a dança e a poesia. Como o cinema é uma arte do espaço e do tempo, ele é a grande síntese de todas, a sétima arte, pois parte de uma imagem projetada em uma superfície como a pintura ou a fotografia, mas envolve o movimento, relacionando-se ao ritmo, ao tempo. Basicamente, em outras palavras, o cinema integra artes em uma forma de expressão. Afinal, em um filme consta a imagem, a música, que é a trilha sonora, o enredo, a atuação dos atores, fotografia, sendo possível conter dança, poesia, dentre outras artes. Em suma, o cinema é a fusão de várias artes. E o jogo também o é. Além de um jogo concentrar as referidas artes, ele contém um adicional: jogar. O jogador pode ir para onde quiser ou fazer o que quiser, dentro dos limites do game, obviamente, mas pode admirar a paisagem, portanto a pintura, escultura, arquitetura, o audiovisual, ouvir as músicas, a trilha sonora, e compreender o enredo, seja em cinemáticas ou em documentos espalhados no jogo, ou seja, a literatura, a interpretação, a dublagem, enfim. Além do jogo ser esta combinação de artes, nas quais o cinema também é, o jogo possui mais um diferencial: a possibilidade de aprofundar sua história, assim como em um livro. Talvez seja difícil um filme realizar isto, coisa que talvez uma série televisiva seja mais fácil. Aprofundar, uma história, contar mais detalhes, enfim. Contudo, como um jogo pode possuir uma duração maior do que a de um filme ou uma série, certamente é mais viável aprofundar aspectos do enredo. Eu digo isso porque existem jogos que demoram 50 horas para serem finalizados e claramente o jogador possui seu ritmo, Ele vai finalizar o jogo conforme a vontade dele, no ritmo dele, ok. Assim também como o leitor faz, Na hora que uma pessoa lê um livro, ela vai tendo o ritmo dela. Eu digo até por experiência própria. Eu tenho um amigo meu que ele consegue ler livros em 2 toques, e eu, por exemplo, quando eu fui ler Harry Potter, a Pedra Filosofal, eu demorei bastante para ler, talvez até porque eu já sabia da história, mas enfim, acho que o meu ponto ficou bem esclarecido. Eu cito o exemplo do próprio The Witcher, A saga The Witcher, os 3 jogos The Witcher. Pegando só o primeiro, para dar exemplo, ele possui inúmeras missões secundárias que exploram outras questões que não têm relação com a história principal do jogo. O jogador vive as aventuras de Geralt de Rivia, aprende mais sobre ele, conhece outros personagens nos diversos diálogos que existem no jogo, compreende mais o universo do The Witcher, lê documentos, dentre outras coisas. É como se todos os detalhes de um livro estivessem materializados no game. Assim como acontece quando um filme é elaborado, A mesma coisa. Obviamente existem jogos curtos, Mas podem possuir um enredo tão bom quanto um jogo grande. Assim como existem livros pequenos e livros enormes. Isso também se aplica ao cinema, pois existem filmes curtos e outros que são enormíssimos, Que nem Senhor dos Anéis aí. É preciso ressaltar que, obviamente, cada jogo possui sua abordagem, O seu foco. Sendo assim, existem jogos que possuem um enredo, mas ele não é tão bem explorado quanto em outros jogos. Todavia, possuem outros aspectos que são formidáveis, como os gráficos, trilha sonora, dentre outras artes que sejam inseridas no jogo. De fato, cada jogo é um caso, Cada caso é um caso. Assim como acontece com filmes
e livros. É diante disto que eu afirmo que os jogos são uma mistura de cinema com livro. Portanto, o jogo possui o audiovisual, a literatura e a jogabilidade, tornando-o uma obra de arte única. Jogar vários jogos é o mesmo que assistir vários filmes ou ler vários livros. Haja vista essas semelhanças que eu já mencionei. São vários universos, vários mundos que são possíveis de serem explorados. Uma maneira, talvez, de demonstrar isso melhor, assim, é por meio do jogo Marvel's Spider-Man. Porque o jogo, além dele ter um enredo intrigante, né, uma história bem boa, o jogo possui coletáveis interessantíssimos. Ou seja, né, são itens que o jogador pode encontrar no mapa e coletar, né? Por isso que é coletável. Só que quando você coleta um desses itens, o Peter Parker, né, o protagonista do jogo, o Miranha, né, ele faz comentários sobre esses objetos, que são, na verdade, mais informações sobre o universo do Homem-Aranha. Ou seja, esses coletáveis agregam porque eles explicam aspectos da história que complementam ainda mais o enredo. Os coletáveis do Marvel's Spider-Man é um diferencial espetacular. E muitas empresas deveriam adotar essas mesmas mecânicas, porque, como eu falei, são coletáveis que agregam em alguma coisa, eles enriquecem o enredo ou a jogabilidade, enfim. Evidentemente, isto se vislumbra também em outros jogos, né, como Fallout, Resident Evil, The Last of Us, Assassin's Creed, BioShock, To The Moon, dentre outros. Esses são só alguns exemplos aí que me vieram na cabeça. Mas é claro que também não é só em relação à história do jogo, mas também aos gráficos, nos quais são a parte visual, né, do jogo, ou seja, né, a pintura, escultura, audiovisual, enfim. E que certamente é fascinante. Com certeza, perambular pelos cenários de Red Dead Redemption é incrível, mas não apenas pela beleza, mas também pelas emoções que podem ser transmitidas. Ora, veja, cavalgar tranquilamente pelos campos verdes em New Hanover causa uma calmaria e felicidade interna tão boa que é capaz de fazer com que o jogador esqueça completamente seus problemas diários. Por outro lado, explorar e desvendar os mistérios de Silent Hill certamente pode causar medo e uma sensação de vulnerabilidade. Ao observar os cenários macabros de Tormentum Dark Sorrow, se percebe o quão desolado e sem esperanças este mundo é. Dito isto, é inegável que os jogos conseguem transmitir ideias e sentimentos por meio do seu visual, assim como uma pintura também faz. Também são incontáveis as extraordinárias trilhas sonoras já criadas e que também conseguem transmitir sentimentos como segurança, né, com as músicas das salas seguras de Resident Evil, aquelas músicas que causam receio e uma atmosfera de mistério como em Echo the Dolphin, assim como existem músicas que empolgam uma batalha contra um chefe como no God of War de 2018. De novo, os jogos ocasionam isto, assim como a arte da música. Apesar de tudo que eu estou dizendo aqui, algumas pessoas questionam se de fato os jogos eletrônicos podem ser considerados arte. Talvez seja óbvio dizer que jogos são arte para aquelas pessoas que jogam videogame. Entretanto, eu cito o Roger Ebert, que argumentou em 2005 que não existem games dignos de comparação com os grandes dramaturgos, poetas, cineastas, romancistas e compositores, e que os videogames representam uma perda daquelas horas preciosas que temos disponíveis para nos tornarmos mais cultos, civilizados e empáticos. Essa é a opinião do Roger Ebert. E por incrível que pareça, o próprio Hideo Kojima, o criador da saga Metal Gear, afirmou em uma entrevista que ele concorda com o Ebert, e que ele afirma que arte é algo que irradia o artista. Então, se 100 pessoas passam e uma única pessoa é cativada por tudo que aquela peça irradia, é arte. Para o Kojima, os jogos são uma espécie de serviço, e não arte. Ele crê que o jeito de prestar serviço com esse videogame é um estilo artístico, uma forma de arte. O Kojima argumenta também que arte é o que você encontra no museu, seja uma pintura ou uma estátua. Ele quer dizer que o que os criadores de videogames estão fazendo, os desenvolvedores, é simplesmente administrar o museu. Ou seja, como fazemos iluminar as coisas, onde colocamos as coisas, como vendemos os ingressos, né? Essa é a opinião do Kojima. E diante disso, eu chego e pergunto, o que é arte? Qual a definição de arte? Existe muita discussão acerca disto. Eu não sou nenhum estudioso dessa área, não sou um profissional desta área, porém, eu concordo com a corrente, né, com a tese, com a opinião de que não há como definir arte, haja vista sua enorme subjetividade. É uma coisa muito subjetiva, ao meu ver, pelo menos. E por que eu digo isso? Porque para alguns, uma obra pode ser considerada arte, enquanto que para outros,
pode não ser considerado. Isso é visível entre povos, ou seja, culturas que consideram algo como arte e outras não consideram. Além de que, em uma época, algo pode ser considerado arte e hoje não é mais, e vice-versa. Eu acho interessante a opinião do filósofo estadunidense Maurice Weitz, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, ele argumenta que as teorias falharam na tentativa logicamente vã de se definir o que não pode ser definido, de determinar as propriedades necessárias e suficientes daquilo que não possui tais propriedades. Eu até cito o artigo de Rosi Lene Morokawa para ter uma compreensão um pouco melhor do que disso que o Weitz argumenta. Segundo ele, devido ao caráter expansivo e aventureiro, suas sempre presentes mudanças e criações novas, a arte é logicamente impossível de ser definida por um conjunto de propriedades comuns às obras de arte. Quando tentamos definir a arte a partir de condições necessárias e suficientes, segundo a tese da impossibilidade da definição, fechamos o conceito por tentarmos aplicar à arte um tratamento aplicado aos conceitos matemáticos. O conceito de arte, para Weitz, é como o de jogo, possui alguma indeterminação. Por isso é um conceito aberto. Uma definição fecharia o conceito de arte e estipularia o alcance do seu uso. Assim, podemos compreender que, para Weitz, as definições não somente falham em capturar a natureza da arte, mas impõem limites ao seu caráter criativo. Então, eu concordo com ele, acho até interessante essa questão de querer aplicar conceitos matemáticos para algo com tanta subjetividade que é a arte. Eu concordo com ele, acho que é você tentar encontrar um conceito de uma coisa que não tem como encontrar conceito. É a minha opinião. Obviamente existem pessoas que discordam. Porém, considerando os pensamentos do Weitz, ou seja, de que não tem como definir arte, a tentativa de se estabelecer um conceito de arte resulta em limitações e talvez contradições, assim como o próprio Kojima fez ali. Percebe-se que o Kojima aplicou o entendimento do que ele compreende como arte e evidentemente restringiu não apenas os jogos, mas outras obras que são consideradas artes e talvez não se encaixem na definição que ele deu ali, que arte é o que está no museu. Mas e se tiver alguma coisa que não está no museu, então é arte ou não é? Enfim, analisando sobre a ótica do direito, mais especificamente o direito brasileiro, a Lei Federal 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais, ela não estabelece nenhuma definição do que é arte. Ela apenas estabelece que a expressão de uma ideia, ou seja, a criação de uma obra intelectual, é protegida pelo direito autoral. Afinal, a criação desta obra advém da criatividade, da mente de uma pessoa. O artigo 7º dessa lei determina que as obras intelectuais que forem criadas a partir das criações de espírito, essa expressão que está na lei significa pela criatividade, pela mente, pelo intelecto de uma pessoa, e essas obras forem expressas em qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, são protegidas pela lei. Ou seja, se eu crio uma história, independentemente de onde eu escrevo essa história, pode ser no meu computador aqui, pode ser à mão, pode ser por meio de um gravador de voz, pouco importa. São criações do espírito, são obras oriundas da criatividade, da mente, do intelecto de uma pessoa. Portanto, são obras intelectuais e são protegidas pelo direito autoral, justamente por essa questão artística. E mais, a lei, ela não elenca uma lista fechada de obras que são protegidas. Porque é impossível também, dizer todas as obras que sejam possíveis de serem elaboradas, Até porque o cinema e os jogos eletrônicos foram inventados por meio da tecnologia, São fruto da tecnologia. Então vai saber que tipos de obras artísticas, intelectuais, enfim, futuramente possam existir. Se o cinema já é considerado uma coisa bem recente, imagine jogos eletrônicos que começaram efetivamente ali a partir dos anos 70. Eu não quero aqui estabelecer uma definição de arte, enfim, não quero entrar nesse mérito. Até porque, para mim, não tem como. Mas a redação da Lei de Direitos Autorais apresenta uma descrição aberta e que, pelo menos ao meu ver, não impõe algum parâmetro, alguma coisa que limite a criação de obras. Por que eu digo isso? Porque as obras intelectuais, que também podem ser chamadas de obras literárias, artísticas ou científicas, são produzidas pela criatividade humana. Se você ver os exemplos que estão no artigo 7º da Lei de Direitos Autorais, eu cito aqui textos literários, composições musicais, obras audiovisuais, o cinema, pintura, escultura, dentre outras coisas, é inegável que isso aqui é fruto da mente humana, é fruto da criatividade humana e são arte.
são obras de arte. Por outro lado, eu acho que é uma visão muito simplista considerar apenas que os jogos são programas de computador com regras pré-determinadas e que o único objetivo do jogador é vencer o jogo, né? Vencer a fase, derrotar o chefão, enfim. Existem muitos detalhes nesse desenrolar que tornam esta afirmação muito rasa. E ouso dizer de uma pessoa que realmente não conhece muito os jogos. Então, justamente por conta disso, que os jogos são obras de arte únicas, ao meu ver. Porque querer usar um argumento tão simplista como este seria o mesmo que eu falasse que a pintura Festa Escolar no Ipiranga, que é de 1912, de Agustin Salinas e Teruel, é apenas uma paisagem que ele quis pintar e é isso aí, não tem nada demais. Eu discordo, acho que não é tão simplista assim. Isso aqui é só uma pintura, isso aqui não tem nada demais. Isso aqui, beleza, o cara simplesmente pintou ali o local, essa paisagem, beleza, e dane-se, não quer dizer nada. Isso aí não é uma obra de arte isso. Enfim, depois de tudo isso que eu falei, eu concluo que os jogos são obras de arte. Mais precisamente, obras únicas. Pois assim como o cinema, um jogo é capaz de combinar artes como a literatura, a música e a pintura e possui o adicional de jogar, ou seja, a possibilidade de interagir com este universo. Pode ser que para algumas pessoas os jogos não sejam arte. Talvez seja necessário que esta ideia seja amadurecida com o passar do tempo. Afinal, considerando que não há uma definição de arte, ou seja, de que se trata de algo subjetivo, então cada um vai ter a sua visão, sua opinião, enfim, possivelmente os jogos serão, aí num futuro, aí quem sabe, universalmente considerados arte, assim como aconteceu com o cinema e a fotografia. O jogo eletrônico é uma obra de arte na qual é fruto do avanço tecnológico e que integra os elementos de outras artes, assim como o cinema, contudo, possui a interatividade ou também jogabilidade, enfim, é só um sinônimo. Os jogos são um outro meio de manifestar emoções e ideias, um outro meio de expressão que advém da criatividade humana, uma outra obra de arte. É claro que esta é apenas a minha opinião, ok? Então é isso aí, se você escutou até aqui, eu agradeço imensamente, por gentileza, inscreva-se no canal no YouTube do Clube Ludum, clique no gostei, né? Siga o Papo Ludum no Spotify para que você possa acompanhar os próximos podcasts que virão. Também não se esqueça de seguir o Clube Ludum nas redes sociais, é isso aí, morou, né? Tamo aqui pra, sacou, né? Bater um papo, né? Um papo Ludum, né? Conversar sobre várias coisas envolvendo o mundo dos games. E é isso aí, muito hoje. Papo Ludum.